Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema qualificações para andar em prosperidade. Deus quer fazer com que os seus filhos sejam prósperos. Ele se interessa por nós e quer que tenhamos as boas coisas da vida. A sua palavra nos diz, Isaías, capítulo 1, versículo 19: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas Deus não quer que comamos o melhor desta terra em primeiro lugar. Moisés foi exemplo de alguém que priorizou os bens desta terra. Note-se que, apesar de ser criado como egípcio, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó quando cresceu. Veja, por exemplo, Hebreus 11, do versículo 24 ao 26, que diz assim: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pense naquilo que Moisés recusou. Ele era o filho da filha de Faraó. Era um descendente direto da realeza. Possuía prestígio, honra e riquezas. Tinha tudo aquilo que o mundo podia oferecer. Todavia, Moisés considerou o opróbrio de Cristo superior aos tesouros do Egito. Moisés percebeu a diferença entre o povo de Deus e o povo mundano. Hoje nós sabemos que algumas pessoas estão mais interessadas em fazer riquezas do que em servir a Deus. Mas as coisas espirituais devem ser priorizadas se alguém deseja ser espiritual. É necessário prezar as coisas espirituais de Deus mais do que as coisas terrenas. Uma das condições para que haja prosperidade é estimar pouco as coisas terrenas. Não se pode colocá-las acima das espirituais e esperar que a prosperidade ocorra da maneira como Deus deseja que prosperemos. Mas não é errado ter dinheiro. Errado é o dinheiro ter você. Errado é o dinheiro ser o seu senhor, o seu mestre, ou que você gaste os seus recursos com os seus próprios prazeres. Deus quer que você prospere financeiramente, mas a sua prosperidade depende daquilo que você coloca como mais importante em primeiro lugar. Preencher essa condição é necessário. No Antigo Testamento, Deus ordenou aos israelitas que guardassem os seus mandamentos e obedecessem os seus estatutos. Deuteronômio 28. Isso significa prosperidade espiritual, resultante de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e andar na verdade. E Deus deseja o mesmo hoje para nós. Sob a inspiração do Espírito Santo, João escreveu, Terceira carta de João 1:2. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nos 2 versículos seguintes, João afirma que ficou sobremodo alegre por ouvir que o povo de Deus estava andando na verdade da palavra de Deus. Deus recomendou aos israelitas que andassem nos seus estatutos e guardassem os seus mandamentos, que fizessem o que é reto aos seus olhos. E então, ele tiraria do meio deles as enfermidades e o número de seus dias completaria. Isso implica prosperidade física, ou seja, saúde e cura divina. O Senhor também falou aos israelitas sobre os seus cestos e suas amassadeiras serem abençoados, os seus celeiros serem cheios e sobre eles serem colocados como cabeça e não como cauda. Trata-se da prosperidade material, mas observe que as propriedades
física e material. Depende da prosperidade espiritual. O Salmo 1 é maravilhoso e nele é confirmada a vontade de Deus quanto à prosperidade do seu povo. E diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Como você pode perceber, Deus quer que prosperemos, mas é necessário avaliar como isso se dá, estimando pouco as coisas terrenas e priorizando as espirituais. Alguém poderia dizer que ficando em casa seria tão bom quanto você não ficar, mas você não deve fazer isso porque a Bíblia nos orienta, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, versículo 25. Estamos vendo aquele dia, a volta do Senhor Jesus se aproximar. Necessitamos uns dos outros. Não vamos à igreja porque gostamos do pastor ou da pastora. Devemos ir à igreja porque amamos a Deus e queremos adorá-lo. Algumas pessoas perdem os filhos para o diabo porque, como pais, não colocam as coisas mais importantes em primeiro lugar. As crianças crescem fisicamente e se afastam de Deus por causa do exemplo errado que têm diante de si. Mas você não deve apenas dizer às crianças o que elas devem fazer. A Bíblia assevera: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas você e eu precisamos demonstrar, dando o exemplo certo. Você mesmo tem que ser uma pessoa de fé. Fazendo isso, você colocará as coisas mais importantes em primeiro lugar. E assim, as pessoas terão fé para realizar curas ou para qualquer outra coisa que a palavra de Deus nos promete, como prosperidade, saúde, uma família feliz e vida longa. Tudo isso se priorizarmos as coisas mais importantes. Determine isso em seu coração e estime pouco as coisas terrenas. Coloque Deus acima de tudo, inclusive acima de si mesmo. Você será abençoado no campo espiritual, físico e em todos os outros, você e sua família. Repetindo Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas o que significa verdadeiramente esse versículo? Você deve querer e também deve obedecer. Não basta obedecer a Deus, é necessário querer comer o melhor desta terra. E certamente uma parte desse querer e ouvir Deus consiste em manter a nossa motivação correta. Sabe por quê? Porque Deus vê o coração do homem e Ele sabe quais atitudes o estão motivando. Se a motivação de uma pessoa não está certa, ela precisa se arrepender e fazer os ajustes necessários. Porque Deus não vai abençoar alguém com motivações erradas. Não, a pessoa precisará querer, ouvir e ter motivações certas. O Senhor precisa mudar a nossa forma de pensar. Os nossos pensamentos precisam ser substituídos por outros que estejam alinhados com o que a palavra fala sobre prosperidade. Muitas vezes, os nossos pensamentos estão errados, não estão em sintonia com a Bíblia. Se os nossos pensamentos estiverem errados, a nossa maneira de crer também será errada. E se a nossa maneira de crer estiver errada, a nossa forma de falar
também estará errada. Você deve manter essas 3 áreas: o seu pensamento, a sua forma de crer e o modo de falar, em sintonia com a palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra para motivar os nossos pensamentos. Em muitas denominações, como se sabe, aprende-se que é errado possuir alguma coisa. Todavia, o Salmo 50 mostra porque não é errado possuir bens. Diz assim, Salmo 50, o versículo 10 e o 12. Porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Se eu tivesse fome, não to dizia, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Isso significa que tudo que há no mundo pertence a Deus. Além disso, em Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 e do versículo 26 ao 30, está escrito: No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e dominai e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Há um outro versículo importante que diz assim: Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versículo 8. A prata e o ouro não estão na terra para o diabo e para os seus seguidores. Essas riquezas Deus fez para o homem que criou, Adão, o qual veio a praticar traição contra ele, entregando tudo nas mãos de Satanás. Lucas 4, do versículo 5 a 8, diz assim: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo a Jesus: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Quando Deus criou Adão, em certo sentido, Adão passou a ser o Deus deste mundo, porque Deus criou o mundo e a sua plenitude, e o entregou nas mãos dele. Mas em 2 Coríntios 4, versículo 4, é dito que Satanás é o Deus desse século. Satanás tornou-se o Deus deste mundo diante da traição de Adão, que desobedeceu a Deus. E Jesus disse em Lucas 6,38: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O que você necessita, meu irmão e minha irmã, você terá de reivindicar. A razão pela qual temos direito de reivindicar que as nossas necessidades sejam atendidas é Jesus ter vindo à terra e derrotado Satanás, garantindo a nossa vitória total. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, ainda que nele tenhamos de viver. Devemos usar a autoridade dada por Deus para impor a derrota a Satanás e desfrutar as bênçãos que Deus nos deu em Cristo, inclusive a prosperidade financeira. Colossenses 1, versículos 12 a 13 diz: Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele, o Pai,
nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Note que a palavra assevera que ele nos tirou. Jesus não irá nos libertar, ele já o fez. Deus nos transportou da autoridade ao domínio das trevas, ou seja, do reino de Satanás. A palavra declara que somos mais do que vencedores e que vencemos o mundo por meio de Jesus Cristo. A palavra garante que fomos redimidos da maldição da lei, da miséria, da enfermidade e da morte espiritual. A palavra de Deus também assegura que nos foi dada autoridade sobre o diabo, em nome de Jesus, e que podemos usar essa autoridade e reivindicar as nossas necessidades, que as nossas necessidades financeiras sejam supridas. Então, aprenda a pensar e a falar de acordo com aquilo que a palavra diz. Você pode ter o que a palavra diz que você pode ter e pode ser quem a palavra de Deus diz que você é, nascido de Deus. 1 João 4, versículo 4 diz: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nesse versículo está escrito: já os tende vencido. Vencido quem? Todos aqueles demônios e espíritos malignos de que João mencionou nos versículos 1 a 3. Então eu pergunto, se eu os tenho vencido, por que eu estou tendo tantos problemas com eles? Por quê? Sabe por quê? Por não conhecer esta verdade. Não saber que você os venceu por intermédio de Jesus Cristo. E não sabendo isso, você não poderá agir à altura. Em outras palavras, por causa da maneira errada de pensar, os cristãos têm autoridade sobre Satanás, mas não a usam. É preciso crer e exercitar essa autoridade em cada área da nossa vida, inclusive na área financeira. O dinheiro de que você necessita não está no céu. Satanás está segurando o seu dinheiro. Seja qual for a sua necessidade, não ore por dinheiro, mas o reivindique em nome de Jesus e diga: Satanás, tire as suas mãos do meu dinheiro em nome de Jesus. E depois fale: espíritos ministradores, tragam-me o dinheiro necessário. Porque, como nós sabemos, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que iam herdar a salvação. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículos 13 a 14. Os anjos, eles foram enviados para fazer algo a nosso favor. Em relação ao reino de Satanás, podemos dizer que ele é o chefe. E como você sabe, todos os seus demônios e espíritos malignos estão fazendo o trabalho dele. Esses demônios e espíritos malignos influenciam as pessoas, inclusive os cristãos, se esses assim o permitirem. Assim como os espíritos malignos influenciam as pessoas, os anjos também podem influenciá-las. Ter fé em Deus e agir à altura da sua palavra sempre traz bons resultados. E para receber as bênçãos de Deus, há participação humana e participação de Deus. Antes de você exercitar a sua fé, aplicando-a às finanças ou em qualquer uma área da sua vida, você deve desejar fazer a vontade de Deus e ser realmente obediente a Ele. Então, você deve pensar e crer de acordo com a palavra e agir à luz dessa palavra. Quando você o fizer, a sua fé trará a manifestação daquilo que Deus proveu para você em seu grande plano de salvação. Amém? Então nós vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos, Pai, que tudo é possível àquele que crê. E é a tua palavra que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E nós estamos aqui diante de ti, pedindo pela nossa vida
física, pela nossa saúde, para que o Senhor venha nos livrar de toda doença, toda enfermidade, pedindo pela nossa vida familiar, conjugal e pela nossa vida financeira e também pela vida espiritual. E nós sabemos que para ti não tem nada demasiadamente difícil, porque Jesus Cristo, o teu Filho amado, já pagou um alto preço na cruz do Calvário. E é a tua palavra que declara que nós já somos mais do que vencedores. E por isso, pelos olhos da fé, nós tomamos posse nesse momento da nossa vitória em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a todos que nos acompanharam nessa tarde e os convido a nos acompanhar também pelo canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos e irmãs. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.